Nós hoje somos convidados a refletir a respeito de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Esse capítulo é o capítulo 17. O título é Sede Perfeitos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os itens 1 e 2, caracteres da perfeição. E o Mateus, São Mateus, né, começa com com esse ensinamento, né, vindo de São Mateus, que diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus disse isso no Sermão da Montanha, conclamando a todos, naquele momento, naquela época, vislumbrarem, né, a oportunidade de se transformar, de se melhorar, a ponto dele comparar, né, para que as pessoas pensassem, poxa, eu tenho condição de fazer por onde chegar à perfeição de Deus, mas a gente sabe que isso não ocorre, né? A gente estuda, a gente que lê um pouco, a gente sabe que nós somos ainda muito imperfeitos, nós nos encontramos no mundo de provas e de expiações. Então, hoje em dia, a gente precisa analisar da seguinte forma: Jesus nos conclama a, primeiro, amar os nossos desafetos, fazer o bem àquelas pessoas que por algum motivo nos odeiam e orarmos, né? Ele pede para que a gente ore por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. É uma obra muito árdua e muito difícil, mas todos nós temos essa capacidade, esse amadurecimento de colocar efetivamente em exercício essa questão da caridade moral. Por quê? Primeiro, provavelmente nós imploramos, né, para conviver com a família com a qual nós estamos neste momento. E qual de nós não convive ou não conviveu com um parente difícil? E a gente precisa conviver com essa pessoa. E como que a gente vai conviver com essa pessoa de uma forma tranquila, de uma forma saudável? A primeira ferramenta que nos surge no primeiro momento é a oração. Quando a gente ora, como a gente estava falando anteriormente sobre o Evangelho no Lar, quando a gente ora, a gente se liga com o plano espiritual e com os amigos espirituais. A partir do momento em que a gente conversa com Deus, que a gente se abre, a gente abre os nossos corações a Deus e a gente diz o seguinte: Pai, olha, eu sei por conta do esquecimento que eu estou convivendo
nesse momento com essa ou essas pessoas, mas, por favor, me dê amparo, permita que eu tenha equilíbrio para saber falar, para saber agir, para saber exercitar esse perdão, esse amor, e procurar fazer o bem para essas pessoas. Então, a partir do momento em que eu uso dessa ferramenta no meu dia a dia, por mais que aquela pessoa seja intransigente, aos pouquinhos a gente vai percebendo que a gente vai conquistando pouco a pouco o respeito daquela pessoa. A gente vai conquistando pouco a pouco a amizade daquela pessoa. E, quiçá, consigamos conviver com essa pessoa não daquela forma pacífica que a gente imagina, mas de uma forma respeitosa, de uma forma saudável, não é verdade? Uma outra coisa também, nós, muitas vezes, encaramos no nosso ambiente de trabalho aquele chefe, aquele colega, que a gente fala, meu Deus do céu, por quê? Por que que eu estou aqui? Por que eu estou convivendo com essas pessoas? Por que eu passo a maior parte do tempo com essas pessoas? E Deus, mais uma vez, nos dá a resposta. Nós estamos numa escola chamada Planeta Terra. E nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para estudar. Nós estamos aqui para fazer o bem. E se a gente não conseguir fazê-lo, que a gente pelo menos deixe de fazer o mal. Então, a partir do momento em que nós estamos ali convivendo com aquelas pessoas no nosso trabalho, a gente pensa assim, meu Deus do céu, será que eu consigo? Será que eu consigo vencer esse obstáculo? E Deus nos mostra que sim. A partir do momento em que a gente acorda, a gente começa ali, mentalmente, a vibrar. Então, a gente vibra, a gente pensa, olha, hoje o dia vai ser bom. Hoje, aquela pessoa vai estar bem. Hoje, com certeza, diante de todos os obstáculos que aparecerem na empresa, a gente vai conseguir sanar todas as dificuldades em equipe. A gente vai, com certeza, agindo com respeito, com amor, com tranquilidade, a gente vai conseguir trabalhar e a gente vai conseguir passar esse dia de uma forma mais tranquila, mais agradável. Todos nós aqui temos um exemplo de pessoa do nosso trabalho sobre a qual a gente fala assim, puxa vida, tem aquele colega de trabalho que é uma pessoa tão legal, sabe? Quando eu estou perto dela, eu me sinto tão bem. E parece que o ambiente todo muda quando essa pessoa está por perto. Porque por mais correria, por mais dificuldades que apareçam, quando essa pessoa está por perto, parece que tudo funciona, tudo se resolve. Por quê? Aí a gente precisa analisar o como a gente já falou anteriormente, a questão da vibração. Todos nós temos essa condição de vibrarmos, e vibrarmos o bem, vibrarmos coisas boas, não só para a gente, como para todas as pessoas que estão nos rodeando. E fora isso, quando a pessoa se propõe a fazer o bem, ela já está ali se deixando envolver
pelos amigos espirituais que estão ali trabalhando para fazer com que aquele ambiente floresça em amor, em união, em respeito. Então, com isso, o chamamento que Jesus nos faz através dessa leitura, né, caracteres da perfeição, é exatamente isso. É a caridade em ação. Muitos de nós acham que a perfeição é a excelência, né? Que a perfeição é beleza, a perfeição é você ter. Só que aí nós estamos falando hoje no ser, é da perfeição moral. E essa é algo que a gente paulatinamente, devagarinho, com muito trabalho, a gente vai conquistando. Então, esse trabalho de caridade, ele começa, obviamente, a partir da primeira pessoa que necessita disso, que somos nós. Nós, muitas vezes, precisamos nos perdoar. Nós, muitas vezes, precisamos nos olhar no espelho e ver a pessoa linda que nós somos. Entender, aceitar a gente como a gente é. Nós, muitas vezes, precisamos fazer o bem a nós mesmos. Nos darmos um dia off, um day off, como falam, né? Passearmos, irmos a uma praça, pisarmos descalços na grama, abraçarmos uma árvore, ligar para um amigo, uma amiga distante, com quem a gente não falava há muito tempo. Isso, gente, é vibração, é harmonização, é tudo de bom que a gente consegue trazer para nós mesmos. Quando a gente pensa positivamente, o universo, né, ele age em nosso favor. Então, por isso que a gente comentou que em ambiente de trabalho a gente costuma comentar sobre essas pessoas positivas. E nós podemos comparar com aquele ser, com aquele colega de trabalho nosso, que, assim, é totalmente o contrário, que quando chega perto, já tumultua tudo, coloca um contra o outro, promove desavenças, né? E a gente vê que, com o passar do tempo, com a maturidade, né, que vai nos aportando a vida, a gente vai descobrindo que não leva a caminho algum essa questão da gente pagar o ódio com ódio, a raiva com a raiva, da gente ter inveja achando que o mundo nos deve algo, que as pessoas X, Y, Z nos devem algo. Ao contrário, nós somos os artífices da nossa vida. E Deus nos deu essa oportunidade para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender mais e mais. O Simonetti, o Richard Simonetti, ele fala que a gente precisa de... Deixa eu só verificar aqui onde... Aqui. Ele fala o seguinte, que a gente precisa deixar de lado essa questão dos melindres a favor da paz. Então, que a gente consiga ter essa noção de que, trazendo bem para a nossa vida, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para a nossa fala, para as nossas atitudes, nós estaremos deixando de ser melindrosos para semear a paz ao nosso redor.
não colocarmos obstáculos a reconciliações, porque aqui Jesus fala dos inimigos, né? E nós gostamos de falar dos desafetos, né? Que para a gente desafeto é algo mais próximo, né? E dá para a gente, de repente, encarar e tentar trabalhar, não é verdade? Então, diante desses desafetos, o que a gente pode fazer? Se eu não consigo ainda encarar aquela pessoa, se eu não consigo ainda ter amor ou compaixão por aquela pessoa, que eu ore por ela, que eu converse com ela intimamente, para que em espírito ela consiga captar essas vibrações, essa conversação mental, para que ela possa também se desvencilhar daquele orgulho, daquela mágoa, daquele rancor, né? E que a gente possa, quiçá um dia, se aproximar. Então, gente, o convite de hoje é esse, para que nós não nos percamos na questão da perfeição absoluta, mas que nós abracemos esse chamamento para sermos melhores hoje, para sermos melhores ainda amanhã. E para, quiçá, que nós possamos também semear paz, cordialidade, entendimento, empatia ao nosso redor e que a gente possa caminhar juntos aí para a felicidade, para o desenvolvimento moral e espiritual de todos nós. Muito obrigada a todos pela oportunidade.